E agora a gente começa a trabalhar os critérios de determinação de competência em espécie. No bloco anterior a gente falou de cada um deles de forma genérica, elencamos na lousa quais são os critérios que estão no artigo 69 do CPP e agora a gente começa a trabalhar especificamente cada um deles, analisando inclusive o que está na redação do importantíssimo artigo 70 do Código de Processo Penal. Então a gente anota no nosso caderno o nosso primeiro critério de determinação de competência, vamos colocar aí um tópico, o lugar da infração. Então vamos anotar no nosso caderno o lugar da infração, primeiro critério de determinação de competência, o lugar da infração. Então, quanto a esse critério de determinação de competência, o lugar da infração, nós temos nesse artigo 70 do CPP uma regra geral sobre o critério do lugar da infração. Então a gente anota aí no nosso caderno, a regra está no artigo 70 no CPP, deixa eu sublinhar aqui. Artigo 70 do Código de Processo Penal vai trazer uma regra geral para determinação de competência no processo penal brasileiro. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. A competência será determinada em regra pelo lugar onde se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, o que está no artigo 70, e eu já digo para você, a letra da lei desse artigo 70, ela despenca em prova. Isso que eu acabei de ler para você, a literalidade do dispositivo, é objeto de várias questões de concurso público, mas a gente vai além, vamos interpretar o que está nesse artigo 70 do Código de Processo Penal. Então a gente começa com a primeira parte aqui do dispositivo que diz: a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Essa é a regra geral. Então veja que o artigo 70, ele trouxe o lugar da consumação, como regra geral para a determinação da competência territorial. Então, quando falamos em competência em razão do lugar da consumação, estamos falando de uma competência territorial ou ratione loci, que a gente vai estudar. Competência territorial, porque a competência ela foi determinada em razão do lugar da infração. E veja que o dispositivo foi bem claro que temos o lugar da consumação como o lugar onde o fato vai ser julgado, ou seja, naquela comarca. E aqui no caso do DF, por exemplo, na circunscrição judiciária, onde o crime se consumou, ou no caso da Justiça Federal, na seção judiciária, onde o crime se consumou, nós teremos a determinação da competência naquele lugar para o julgamento da infração penal. Então veja que em relação aos crimes consumados, a competência territorial é determinada pelo lugar da consumação do crime. E aí, essa ideia de determinação da competência pelo lugar da consumação levou a doutrina a dizer que no nosso Código de Processo Penal foi adotada a denominada teoria do resultado. Então, quando você for indagado em prova se o nosso CPP adotou a teoria do resultado, essa assertiva ela é positiva. Então foi adotada no CPP, vamos colocar aí no caderno, o CPP adotou a teoria do resultado. Adotou a teoria do resultado. Então a doutrina vai dizer que o fato de haver expressamente no artigo 70 a previsão do lugar da consumação como o lugar onde determinada a competência territorial, então temos a teoria do resultado como a teoria adotada pelo nosso Código de Processo Penal.
Agora, qual é o grande problema disso? Qual é o grande problema dessa nomenclatura teoria do resultado? Nós temos um problema aí importante. Quando falamos em teoria do resultado, e estamos falando de teoria do resultado quando o CPP está dizendo que o que determina a competência é o lugar da consumação. Não podemos confundir no direito penal o conceito de consumação com o conceito de resultado. No direito penal, resultado naturalístico não é sinônimo de consumação. Existem inclusive crimes que se consumam sem resultado naturalístico. Então é importante que você coloque essa observação no seu caderno para que não haja qualquer dúvida. Vamos colocar o seguinte para você não cair numa pegadinha. Escreva assim, coloque aí observação. Apesar da doutrina mencionar a adoção da teoria do resultado no CPP, apesar da doutrina mencionar a adoção da teoria do resultado no CPP, vírgula, no direito penal, não se pode confundir os conceitos de resultado e consumação. No direito penal não se pode confundir os conceitos de resultado e consumação, vírgula, pois nem sempre a consumação de um crime se dá com resultado naturalístico. Pois nem sempre a consumação de um crime se dá com o resultado naturalístico. Isso é muito importante. Então, por exemplo, no direito penal nós temos crimes de mera conduta que se consumam sem resultado. Nós temos crimes formais. Os crimes formais indicam que, mesmo que um resultado ocorra, para a consumação, o resultado naturalístico é dispensável. O crime formal ele é de consumação antecipada, consuma-se independentemente do resultado naturalístico, como, por exemplo, o crime de extorsão, que consuma-se independentemente da obtenção da vantagem, segundo a súmula 96 do STJ. Então, cuidado com isso, cuidado com isso. É certo dizer, e isso você vai marcar em prova, que o CPP adotou a teoria do resultado, isso é um fato, é certo, porém, ao mesmo tempo, não confunda a nomenclatura que deu a doutrina, ou seja, esse nome de batismo da teoria, com a ideia de consumação e resultado relacionada ao direito penal. Não podemos fazer essa confusão. Adotou-se, então, no Código de Processo Penal a teoria do resultado, é isso que vale para você. Mas esse artigo 70 não parou nos crimes consumados, ele foi além. Ele disse ainda, no caso de tentativa pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então a teoria do resultado ela vai se adequar bem aos crimes consumados. Então, quanto aos crimes consumados, eu posso dizer que de fato foi adotada a teoria do resultado. Já em relação aos crimes tentados, a segunda parte do artigo 70 vai dizer que, quanto aos crimes tentados, a competência deve ser determinada no lugar onde foi praticado o último ato de execução. E se não houve consumação, porque o crime é tentado, eu não posso dizer então que a teoria do resultado vai ser adotada. Se eu estou dizendo que eu determinei a competência por meio de uma ação que foi praticada sem resultado, ou seja, o indivíduo tentou alcançar um resultado, não conseguiu, praticou uma ação, ou seja, essa ação constitui o último ato de execução, a doutrina então vai dizer que, quanto aos crimes tentados, optou o Código de Processo Penal pela adoção da teoria da ação ou atividade. Podemos então dizer que, quanto aos crimes tentados, o nosso CPP adotou a teoria da ação ou atividade, porque não estamos falando de consumação, estamos falando da tentativa de se conseguir algo. Então, isso foi feito por meio de uma ação, adota-se, portanto, a teoria da ação ou a atividade. Mas a teoria da ação ou a atividade, ela não é adotada somente nesse caso da segunda parte do artigo 70 do Código de Processo Penal, não. Nós temos previsão ainda de outras circunstâncias em que vamos ter a adoção também da teoria da ação ou a atividade.
Então vamos para a Lei 9.099 de 95, Lei 9.099 de 95, vai trazer aqui uma regra importante. Então estou abrindo aqui na Lei 9.099. A Lei 9.099 vai trazer uma regra que está no artigo 63, então a gente anota aí no caderno, artigo 63 da Lei 9.099 de 95. Artigo 63 da Lei 9.099 de 95. Vai trazer uma exceção importante em relação ao que está no artigo 70 do Código de Processo Penal. O que a gente tem nesse artigo 63 da Lei 9.099 de 95? Essa lei, você sabe, é a Lei do Juizado Especial Criminal, e o 63 da 9.099 diz assim: a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Vou repetir, essa regra cai demais em prova. Artigo 63 da Lei 9.099, a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Então, esse artigo 63, ele vai trazer como regra para determinação da competência territorial o lugar onde foi praticada a infração penal. Lugar onde foi praticada a infração penal. Então, a prática da infração penal é o que define a competência territorial. Vinícius, mas o que seria essa prática? O que eu posso considerar como a prática da infração penal? Temos então a corrente majoritária na doutrina, não é unânime, mas essa corrente majoritária é aquela que podemos de forma segura utilizar no dia a dia da atuação profissional, marcar em prova de concurso, escrever numa prova discursiva. Essa teoria, essa corrente adotada pela doutrina é de que quando o artigo 63 da Lei 9.099 trata do lugar em que foi praticada a infração penal, essa ideia de prática da infração penal está ligada à ideia de ação ou omissão. Então, a ideia de prática da infração penal está relacionada à ação ou omissão. Ação ou omissão. E aí, falar em ação ou omissão é dizer que a Lei 9.099, isso segundo a maioria da doutrina, é exceção à regra do artigo 70, primeira parte do CPP, de modo a ter adotado a teoria da ação ou atividade. Então, muito cuidado com isso. Teoria da ação ou atividade é o que a maioria da doutrina vai dizer que é a regra de competência territorial na Lei 9.099 de 95. Então, muito cuidado onde está escrito aí lugar onde foi praticada. Nós vamos tratar isso como ação ou omissão, e sendo a infração de menor potencial ofensivo, é a teoria da ação ou atividade que irá imperar. É a teoria da ação ou atividade que irá imperar. Compreendeu isso? Então, muito importante, nós fizemos a análise desse caput do artigo 70 da Lei 9.099 de 95, recapitulando o que nós vimos nesse bloco, para que você não esqueça 3 coisas importantes, 3 coisas de enorme relevo nós vimos nesse bloco de número 3. Então, a regra do artigo 70 do Código de Processo Penal, você sabe, é indicar a teoria do resultado como a teoria para a determinação da competência territorial nos crimes consumados, como regra geral. Então, isso é uma regra geral, a gente vai tratar de algumas exceções. Então, regra geral, crime consumado, teoria do resultado, lugar onde ocorre a consumação, sem confundir resultado com consumação. Segunda parte do dispositivo, trata dos crimes tentados. Nos crimes tentados, vamos ter o lugar onde foi praticado o último ato de execução para a determinação da competência territorial. Então, não tendo o crime se consumado, vamos ver qual foi a última ação do agente, o que ele fez por último em relação à etapa de execução. Ali é determinada a competência territorial. Não posso, nesse caso, aplicar
a teoria do resultado, o crime não se consumou, mas eu vou adotar uma outra teoria denominada de teoria da ação ou atividade, porque leva em conta a conduta do agente para definir a competência territorial. E aí eu vou também para a Lei 9.099, no artigo 63, lugar onde foi praticada a infração penal, é o que vai definir a competência territorial nesse caso, e a Lei 9.099, portanto, adota a denominada teoria da ação ou atividade, porque leva em conta o lugar da conduta, da ação ou omissão para a determinação da competência territorial. Compreendeu bem isso? Então, é o que a gente tem nesse terceiro bloco, regra muito importante, artigo 70 do CPP. A gente vai analisar ainda os parágrafos que estão nesse artigo 70, mas já para que você fique esperto em relação ao que vem nas suas provas. Então a gente continua no bloco de número 4 falando mais sobre competência territorial.